Olá, hoje vamos conversar um trecho do nosso livro sobre a pedagogia e nós vamos falar sobre o conceito que Kant tem do homem. Esse é um conceito bastante importante porque rege todo o processo da educação que nós estamos conhecendo, que vamos conhecer, e sobre o que o Kant deseja com esse processo da educação. Então, nessa obra sobre a pedagogia, ele fundamenta suas ideias sobre a arte de educar. Este livro ele é resultante de suas aulas em cursos de pedagogia na Universidade de Königsberg e em 3 momentos. O primeiro momento foi de 1776 a 1777, depois nos anos de 1783 e 84 e finalmente nos anos de 1786 e 87. Então é um texto mais escrito para o final do século XVIII e foi publicado no comecinho do século XIX, em 1803. Apesar de ser um texto escrito há mais de 215 anos já, nos faz refletir sobre as questões amplas da educação de hoje. Nesse texto nós vamos nos ater à questão do homem. E ao falar da questão do homem, nós nos reportamos à filosofia kantiana. Kant abre o livro sobre a pedagogia indicando que o homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, entende o cuidado desde a infância e um cuidado particularmente com a questão da disciplina, que nós vamos entender muito bem o que é a função da disciplina no processo da educação. É um dos aspectos extremamente importantes nas colocações que o Kant faz a respeito de como desenvolver, a educação. Outro elemento, a instrução e a formação. Assim, o homem ele é entendido desde o seu início como um infante e depois como um educando e como um discípulo. É interessante chamar a atenção para a diferenciação que Kant faz entre o homem, como ser animal, dos outros demais animais. Para ele, todos os demais animais não precisavam de uma educação, não precisavam de uma formação. Por quê? Porque eles nascem com o instinto para usar as suas características próprias. Mas o homem precisa da educação. Precisa desse processo de formação. E só a partir desse processo de formação é que Kant entende que o homem vai conseguir desenvolver a sua humanidade. Então, para ele, o homem é dotado de razão, mas precisa da educação, da instrução, da cultura para se tornar o que ele é. E, na visão de Kant, o homem é tanto racional como moral. A partir dessa constatação de que o homem é racional e de que o homem é moral, Kant desenvolve todo um pensamento sobre como o homem se torna homem, ou seja, adquire a sua humanidade. Nesse sentido, Kant tece algumas considerações sobre estes principais aspectos do processo de educar. Então, ele vai trabalhar detidamente a questão da liberdade. Nós vamos verificar como a questão da liberdade ela vai se ligando, se relacionando à questão da disciplina, à questão da moral, à questão da instrução, à razão e à ética. Então, é ao longo desse processo todo educativo que o homem, então, desenvolve a sua humanidade. Então, vamos lá ver quais são as características do homem que, na visão de Kant, deve ser observada pela educação. Vamos apresentar
para falar de cada um desses elementos que eu acabei de mencionar, nós selecionamos alguns trechos da obra, né, sobre a pedagogia, para caracterizar estes aspectos. Então, em primeiro lugar, a liberdade. O que o Kant pensa? Pensa que o homem é naturalmente inclinado para a liberdade. E ele entende que se não tiver as questões da disciplinarização, o homem tende a sacrificar tudo pela questão da liberdade. Então, ele pensa o seguinte: como um ser de liberdade, a liberdade ele percebe que é para o homem um fim em si mesmo. Como um ser de liberdade, esse homem então tem esse fim em si mesmo. A liberdade para Kant, ela é sempre e deve ser sempre conduzida pela razão. Então aí a gente já vai vendo as ligações da questão da liberdade com a questão da razão. O outro ponto é a questão da disciplina. Pela disciplina, o Kant entende que é todas as atitudes que o homem aprende. Então, a questão da disciplina é toda aprendizagem no contexto social. Então, são as formas de interação com o outro que devem ser balizadas e reguladas pela questão da disciplina. Então, a partir desta disciplinarização, o homem aprende a não seguir os seus caprichos ou deixa de considerar, em primeiro lugar, os seus caprichos. O Kant entende que, ao conservar os seus caprichos e não ser guiado pela questão da liberdade e pela questão da disciplina, o homem conserva uma certa selvageria. Para ele, o homem nasce com a lei moral dentro de si, mas também com disposições para seguir os seus impulsos. Então, por isso, estes impulsos é quem devem ser balizados, corrigidos, trabalhados pela questão da disciplina, né, que é esse aspecto constituinte do processo da educação. Então, nesse sentido aqui, nós vamos ver a união da disciplina com a moral. Kant vê que a disciplina é um elemento essencial no processo de formação e instrução do homem para que a humanidade aflore e conduza seus comportamentos de forma a serem mais adequados na vida em sociedade. Então, a disciplina se torna, dessa forma, um guia na condução do uso da sua liberdade. Então, ligando agora com a moral, o Kant diz: o homem tem disposições morais para o bem, tá? Ele deve produzir em si a moralidade, desenvolvendo suas disposições para o bem, o que pressupõe agir com liberdade, mas segundo a razão e os preceitos morais. Então, ao se tornar mais moral e sábio, o homem, para Kant, se torna feliz. E a questão da instrução. A questão da instrução, Kant diz: o homem é sempre limitado pela instrução. Isso é uma coisa bastante interessante, que ele diz o seguinte: o contexto histórico, o tempo, a sociedade que o homem está vivenciando, ela tem um ideal de educação, um ideal de instrução. E isso faz com que o homem não consiga atingir todo o seu desenvolvimento. Então ele afirma que ainda não se sabe onde o homem poderá chegar com as suas disposições naturais. Por quê? Porque todas elas são trabalhadas com esse processo de instrução. E aí a questão da educação, o homem diz: por si só, o homem não cumpre a sua destinação humana e por isso tem necessidade do processo da educação. Veja só que o processo da educação é tanto uma questão filosófica como uma questão sociológica. Assim, o homem é resultante do que a educação faz dele
E estas questões, olhando o homem, né, verificando toda a sua construção, ele fala: o homem tem essa necessidade dos cuidados da instrução, dos cuidados da educação para a sua formação. Para Kant, se encontram no homem duas condições de conhecimento: a racional, por meio da qual os objetos são pensados, e a acessível, por meio da qual os objetos são dados à intuição. Essas duas condições conciliam o dever e o querer fazer. Por isso, Kant propõe uma educação que oriente o querer e o dever. Para ele, o verdadeiro resultado da educação é o livre exercício da inteligência e o aperfeiçoamento das faculdades humanas. Kant chama atenção para o fato de que, no século XVIII, o homem não tinha atingido plenamente as finalidades da sua existência. Então podemos indagar: será que o homem atingiu nos dias de hoje? Para Kant, os educandos deveriam ser postos aos cuidados de grandes mestres que lhe proporcionassem o desenvolvimento intelectual, moral e social. Por meio desse desenvolvimento é que se faria avançar os alcances da humanidade. Percebemos, na obra que estamos lendo, que Kant dá uma grande importância ao papel da educação para que o homem alcance a sua humanidade. Isto pode ser constatado na afirmação: quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto. Quem não tem disciplina ou educação é um selvagem. Kant, nesta obra, exaltou o homem enquanto ser dotado de razão, liberdade, vontade, capacidades intelectuais para desenvolver a sua humanidade, e acredita que, pela condição racional, ele sempre tende ações em direção a um estado mais perfeito da humanidade. Para ele, o progresso humano é uma constante, e cada homem tem a capacidade de engendrar seu próprio progresso e elevação pessoal, todos possibilitados pela ação livre e racional de suas escolhas e determinações. Considerando as características inteligíveis do homem e por ela a condução moral para o bem, Kant entende que a humanidade é integralmente boa. Com o conceito de homem livre e autônomo por meio do desenvolvimento das faculdades humanas, Kant nos leva a pensar uma educação que desenvolva as capacidades dos educandos para alcançar as metas às quais se propõem livremente. Nesse sentido, desenvolvem a moral e contribuem para o desenvolvimento da espécie humana. A educação é vista, portanto, como base principal para o ser humano desenvolver toda a sua condição de homem.